Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje o nosso vídeo vai ser sobre falar um pouco sobre deixar ir quem não quer ficar, né? Muitas das vezes a gente está apegada a pessoas, gente, por uma ilusão que nós criamos na nossa mente. A gente não está apegada àquela pessoa, mas sim a ilusão que eu criei sobre aquela pessoa na minha mente. E aí a gente prolonga, fica enrolando para que diz assim, não, essa pessoa vai mudar. Eu vou esperar mais um pouco que essa pessoa vai mudar e vai dar tudo certo, vamos ficar junto. E a gente fica enrolando, sendo que a gente quer que aquela pessoa seja aquela nossa criação que nós criamos na nossa mente. A gente quer que essa pessoa seja essa criação, sendo que essa pessoa nunca vai ser a criação que você criou na sua mente. Essa pessoa, ela vai ser ela, entendeu? Então, quando a gente vê que um relacionamento não está mais dando certo, não está mais fluindo, entendeu? Que a gente só se doa, a sua energia tá indo só para fora, pro outro, entendeu? A sua energia, sempre eu vou dizer que tem que estar voltada para você, entende? E aí o nosso olhar está pro outro, o outro vai melhorar, o outro vai mudar. E nada disso acontece. E a gente vai prolongando o nosso sofrimento nessa relação. Por não ter coragem de encerrar ciclo, né, gente? Porque todo encerramento de ciclo é muito doloroso. E também, às vezes, a gente não tem força para isso. Eu vou falar para vocês do meu lugar, entendeu? Que tipo, tinha relacionamentos que eu via que não dava, que eu estava ali e eu estava sofrendo muito, mas eu não tinha nem força de me sair daqueles relacionamentos. A minha dependência emocional era tão forte que eu não conseguia sair daquele relacionamento, entende? Mesmo sabendo, consciente que eu precisava encerrar aquele ciclo. Eu não conseguia, mas aí a gente se questiona, a gente se pergunta, pô, eu já estou sofrendo no relacionamento e se eu deixar esse relacionamento, eu vou sofrer também. Então, observa que a gente de um jeito ou do outro, a gente precisa enfrentar a dor do sofrimento. E muitas vezes a gente não quer enfrentar a dor do encerramento do ciclo, mas sim continuar com aquela pessoa, mesmo ela me fazendo me sentir, eu sentindo dor com aquele relacionamento, né? É muito complicado, gente, porque quando a gente tem essa dependência emocional, a gente não quer deixar o outro ir, porque a gente sente uma dor, eu tiro por mim, uma dor física, eu não sei se você já sentiu isso, é uma dor como se uma parte de você, se você deixasse aquela pessoa, uma parte de você fosse com aquela pessoa. Mas isso está nos mostrando que toda a nossa doação, todo o nosso olhar está direcionado para o outro. E a gente, entendeu? A gente coloca essa pessoa num pedestal, gente. Sempre que a gente começa a se relacionar, que a gente não tem uma maturidade, a gente está se relacionando de um lugar de criança. E quando a gente se relaciona de um lugar de criança, a gente está se relacionando por uma dependência emocional, como eu já falei para vocês. E o que acontece? A gente coloca essa pessoa no pedestal. Essa pessoa fica lá grandona e você se põe pequenininha diante nessa relação para que ele fique lá no pedestal. Ele vale, ele tem importância, ele é isso, ele é aquilo, e você não se vê, você só olha para a grandeza dele e você se apequena para ficar naquela relação e deixar ele no pedestal.
Por quê? Pela dependência que nós temos. Porque nós estamos agindo a partir da criança, não a partir de um adulto com a nossa maturidade. Vamos agir a partir do adulto quando a gente alcança a nossa maturidade. Dá para entender, gente? E aí a gente se vê. Eu estou falando como eu me via em relação à minha criança quando eu me relacionava, tinha um relacionamento a partir da minha criança, não a partir do adulto que eu sou. Porque nós adultos, nós sabemos o que nós queremos. Quem não sabe o que quer é a criança que vive na gente. Observa todas as vezes que a gente está perdida, todas as vezes que a gente não tem força para ir, gente, não somos nós adultos, porque nós adultos, nós sabemos o que nós precisamos fazer. Às vezes só não temos força, mas por que nós não temos força? Entendeu? Está relacionada a quê? Essa minha falta de força, pensamento de incapacidade, que eu não sou capaz, que eu não sou bom o suficiente. E sim, olhando sempre para aquela outra pessoa, endeusando e achando que ele é tudo na minha vida. Era dessa forma que eu enxergava. E eu me apequenava, eu me achava um nada, entendeu? Mas aí a gente está vendo do lugar da criança, daquela criança que ela precisou, que ela não teve, eu não tive validação, eu não tive apoio, entendeu? Eu não tive amor. Aí eu ia buscar esse amor, essa validação nessa pessoa. E quando eu encontrava a pessoa, sempre eu colocava ela no pedestal e eu ficava lá embaixo, pequenininha, para sempre ele ficar no topo. E eu lá embaixo. Por quê? Porque eu não sabia o meu valor. Porque eu nunca tive isso na minha vida. Aí quando a gente encontra alguém que dá migalhas pra gente, a gente se apega àquela migalha e permanece lá mesmo na dor, entendeu? E sendo que, gente, mais à frente a nossa mente ela é tão limitada que quando a gente amadurece, a gente vê que o mundo é abundante, entendeu? Que o mundo é abundante, que a gente não precisa estar presa em relacionamentos, em um lugar onde nos dão tão pouco e nós merecemos nós merecemos muito, entendeu? Gente, mas eu gosto sempre de ser bem clara, que a gente só vai receber o muito quando você acreditar de verdade que você merece o muito. E quando nós acreditamos de verdade que nós merecemos o muito, nós não aceitamos o pouco. Não aceitamos. Entende? É dessa forma. Porque, gente, a dor que a gente sente, eu gosto muito. Eu vou contar aqui um pouco da minha história, né? Do meu relacionamento, gente. Que quando a gente conhece a pessoa dá o seu máximo. E às vezes a gente encontra pessoas que ele faz tudo para te conquistar no início, tudo. Mas ali, se fosse ele de verdade, aquele comportamento, ele continuaria. Então, é como se fosse uma manipulação. Vou fazer isso para conquistar ela. Quando eu conquistar ela de verdade, que ela estiver apaixonada por mim, eu mostro quem eu sou, que foi o que aconteceu comigo. Gente, no início da minha relação, eu era assim, nossa, a gente se via final de semana, né? Tanto pelo trabalho dele como pelo meu trabalho. A gente se via final de semana, eu ia pra casa dele final de semana. Gente, no início, até café da manhã, quando eu acordava, o café da manhã estava posto lá na mesa pra gente tomar café da manhã. Isso foi indo, até que, gente, como eu falo pra vocês, quando não é da pessoa, isso não é sustentável. E isso não foi sustentável, porque ali não era ele. Ele estava usando, era tipo uma máscara, entendeu?
uma máscara para me conquistar, e depois de conquistada, eu com a minha criança ferida, né? A minha criança que ele fez tudo aquilo, eu me apeguei, eu me apaixonei, e dali eu fiquei dependente daquilo que ele fazia por mim. E mesmo depois, quando ele deixou de fazer, eu não conseguia deixar mais, porque eu estava tão apegada e eu estava continuando a relação lá ainda na ilusão que ele tinha feito no início. Mas depois não existia nada disso, então eu não estava apegada, eu não queria estar ali. Eu estava apegada emocionalmente em tudo aquilo que ele fazia para mim lá no início. E depois não fazia mais nada disso. Começou mostrar o eu dele de verdade, e foi aonde eu sofri muito. Por quê, gente? Porque a gente já tá apegada na relação, apaixonada, e a gente não quer deixar aquela relação, porque se eu deixasse aquela relação, é como se, eu falei pra vocês, é como se fosse uma parte de mim junto, entendeu? Foi quando eu fui buscar me conhecer de verdade e vi que eu estava repetindo padrão, entendeu? Padrões. E procurei ajuda, porque eu não queria continuar naquela situação. E como eu falei, muita gente critica as pessoas. Sai dessa relação, tu não tá vendo que essa relação está te fazendo mal? Gente, mas não é tão fácil assim a gente sair de uma relação com dependência emocional, porque aquilo é algo que é alimentado dentro de mim, entendeu? É um sofrimento que é alimentado dentro de mim inconsciente, eu não tenho consciência disso. E não é fácil, a gente vê muitas pessoas julgando, e muitas vezes a gente não tem força pra gente sair daquela relação. Não tem. Muitas vezes a gente termina um relacionamento e acaba voltando porque a gente não tem força. E hoje eu não gosto de julgar, entendeu? Porque eu vim desse lugar. Eu vim de um lugar onde que eu não conseguia sair de um relacionamento abusivo. Um relacionamento nunca chegou, gente. Nunca tive, graças a Deus, relacionamentos que agressão física, mais verbal. E outras coisas, isso eu tive, entendeu? Mas não é fácil a gente sair de um relacionamento assim. Mas nós precisamos ter força, entendeu? E buscar, quando nós não conseguimos por nós mesmas, nós ir buscarmos ajuda para que nós possamos sair dessas relações e curar a nossa criança. Por quê? Porque tudo que eu buscava era o que eu não tive lá na minha criança. E aí aquela pessoa estava me dando no início, que era para me conquistar, e tipo, a gente se apaixonar e ficar apegada àquilo. E é como uma dependência, gente, um vício. É literalmente um vício. Eu não consigo, por mais que eu visse racionalmente que aquilo não dava mais certo, que não era pra mim, eu não conseguia. Eu tive que buscar ajuda. E eu só consegui sair depois que eu entrei no autoconhecimento, que eu comecei a fazer terapia, que aí mesmo gostando, eu escolhi a dor do meu crescimento, entendeu? Da minha expansão, do meu conhecimento, da minha maturidade, entendeu? Ser uma pessoa madura, que não ser uma pessoa dependente emocionalmente, porque nós mulheres somos emocionais. E o que os homens fazem? Os homens te conquistam pelo teu emocional. E a gente não se dá conta porque a nossa parte racional, ela está desligada, entendeu? E aí a gente vai só pelas nossas emoções. A gente não observa o real, a gente está na ilusão e não na verdade, entendeu? No nosso racional. E nós precisamos do nosso racional. Por quê? Porque se a gente for se deixar levar só pelas nossas emoções, gente, são palavras, e a gente não observa o comportamento, entendeu? As ações e as atitudes daquela pessoa. Às vezes a pessoa está te dando todos os sinais que não te quer mais, mas você tá lá. A pessoa não tem mais tempo para você, a pessoa demora a responder suas mensagens. Não, que isso para mim, isso não é relevante. Muito relevante assim, gente.
que eu digo que às vezes a pessoa realmente pode estar ocupada, mas eu digo assim, que vocês não têm mais tempo de qualidade, começa o desrespeito em palavras, a pessoa não tá te priorizando mais como te priorizava antigamente, está te dando todos os sinais sem ao menos falar, e ele está te dando os sinais pelo comportamento. E você, iludida, acreditando somente nas palavras, nas emoções. Eu tiro por uma amiga que uma vez estava nítido o que o rapaz estava fazendo com ela, e outras pessoas chegavam para ela e dizia: amiga, ele não, olha o que ele está fazendo. Ah, não, mas ele falou que ele me ama. Ele falou que ele me ama, quando ele está comigo ele é tão carinhoso. Olha como a mulher é emocional, se apega àquelas emoções, àquela migalha que a pessoa, que o homem dá, e se apega àquilo, e esse emocional faz com que a pessoa não enxergue a realidade, está presa na ilusão, e a realidade é o comportamento que sabia que saía sem ela, que estava em roda de outras pessoas e tinha mulheres também, e por mais que a pessoa soubesse disso, a pessoa estava apegada ao quê? Só aquelas migalhas que ela recebia, porque pela dependência que ela tinha dentro dela, pela criança ferida, e até mesmo por não ter força, gente, de deixar aquilo para algo melhor. E nós só vamos acessar o melhor quando nós tivermos força e coragem para nós não aceitarmos mais permanecer na dor, no que alimenta aquela dor, entendeu? Para isso precisamos olhar para nossa criança, que foi aonde eu curei. Gente, quando eu comecei a curar minha criança e dar tudo aquilo que eu falo, gente, primeiramente incluir a minha mãe no meu coração, o meu pai no meu coração, entendeu? E as coisas começam a fluir. Por quê? Porque a nossa carência emocional vem desses pilares da nossa base, entendeu? Se a gente está firme na nossa base, nós temos estrutura, tanto emocional como racional, para a gente fazer escolhas melhores, entendeu? E é isso, gente. Então, vamos ter coragem e desapegar do que não nos faz bem, tá bom? E por hoje é só esse vídeo. Um beijo, um abraço. E se você gostou desse vídeo e gostou do meu conteúdo, e curte e se inscreve, entendeu? Se você tiver gostado, só se você tiver gostado. Aqui eu não quero pressionar, aquela pressão, se inscreve, não. Mas se você tiver gostado, e eu vou trazer muito mais estudos e exemplos pelo que eu passei, minhas experiências, que é o meu diário, minhas experiências como estudo, para vocês compartilhar, tá compartilhando com vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.